Oi pessoal, aqui é o Marcos e hoje eu vou falar de um assunto que vocês vão aprender no comecinho do ensino médio, que é a água. Para a gente começar a aprender sobre a água, a gente tem que lembrar das inúmeras substâncias que fazem parte da composição química das células. Elas são classificadas em substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas, na qual as substâncias orgânicas são carboidratos, lipídios, aminoácidos e proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Já as substâncias inorgânicas são a água e os sais minerais. A gente vai aprender sobre a água hoje. E a água, ela representa 70% da composição celular de todos os seres vivos. Ela é considerada um solvente universal, ou seja, toda substância que é hidrossolúvel, há muitas substâncias são hidrossolúveis, se torna um soluto dentro dela. Ou seja, a água, ela é um solvente somado com um soluto igual a uma solução. Ou seja, quase tudo é dissolvido em água. Vamos a um exemplo rápido. A gente tem a água, a gente tem o nosso pozinho e a gente pode criar o nosso suco. Água mais pozinho igual ao nosso suco. A água é o nosso solvente, o nosso pozinho é o nosso soluto e o suco feito é a nossa solução. Por isso ela é considerada um solvente universal. Decorem isso, sempre cai, solvente universal. Esse processo que eu acabei de explicar se chama hidrólise, o processo no qual a molécula de água atua na dissolução de outras moléculas, sobre a ação da enzima hidrolase. A água, ela é responsável por 6 funções: o transporte de substâncias, as reações bioquímicas. Ela é variável entre espécie, metabolismo e idade. Ela tem grande influência na condutividade elétrica, ela tem alto poder de coesão molecular e alto calor específico. Além disso, a água, ela consegue controlar o nível de temperatura do nosso corpo. A água é uma reguladora térmica, ela atua como reguladora térmica no processo de transpiração. A sua evaporação retira o excesso de calor das superfícies. No transporte de substâncias, é responsável pelo processo de transferência de inúmeras substâncias para o meio intracelular e extracelular, assim como o interior do citoplasma facilita as reações químicas. A água, ela varia em espécie por causa da estrutura corporal, ou seja, o tamanho, a especialização histológica, ou seja, o tecido, e a adaptação ao meio. Na questão de espécie, como eu disse, a gente pode ter um exemplo bem básico. 70% do nosso corpo é água na idade adulta. E já nas águas vivas, é 98% de água nas águas vivas. Outra variável é a idade. Ela é variável conforme o avanço dela. Quanto mais jovens, mais água. Mais idosos, menos água. Por isso é que vai enrugando a pele quando você vai crescendo. E outra variável é de acordo com o metabolismo, que envolve as atividades bioquímicas de cada ser vivo, a absorção e liberação de energia. O catabolismo, ele é reducional e o anabolismo é organizacional. O metabolismo se divide em 2 processos, o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é um processo químico que ocorre o ganho de energia, ou seja, você adquire energia. Como, por exemplo, quando a gente come, quando a gente ingere os alimentos, a gente está adquirindo energia através dos alimentos. E o catabolismo é o processo que há perda, ou seja, ele quebra as moléculas grandes para a nutrição da vida. E um exemplo disso é quando a gente realiza uma determinada atividade física, a gente está perdendo energia, ou seja, uma liberação de energia.